Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Bondade, ficamos em pé para fazer a leitura da palavra de Deus no livro de Isaías, capítulo de número 6 e versículo de número 8, onde estaremos falando sobre esse texto da Bíblia Sagrada, dentro daquilo que o Espírito Santo tem colocado no meu coração. Isaías, capítulo de número 6 e versículo de número 8. Eu agradeço a Deus por essa rica oportunidade de estar aqui pela primeira vez ministrando a palavra de Deus em um domingo. Já estive em outras oportunidades, mas durante a semana, mas é pela primeira vez que aqui estou. Sirvo a Deus nessa igreja, eu e a minha esposa e os nossos filhos. E me sinto feliz porque desde os meus 6 anos de idade, em 1979, meu pai adentrou essa igreja e aceitou a Jesus. E eu vim junto com ele. Mas, pelo fato de vir com ele, não significa que eu havia aceitado a ele. Mas na continuação da minha vida, eu compreendi o amor de Deus para com a minha vida e o aceitei como meu único e suficiente Salvador. E aqui estou e louvo a Deus e agradeço a Deus por tudo quanto Ele tem feito na minha vida. Deus abençoe pastor Marcos, João Marcos, por nos convidar, por estarmos aqui. Deus abençoe o senhor, a sua família, pastor Samuel, também da mesma forma. Deus abençoe nosso pastor presidente, que está atendendo o nosso pastor Tarcísio Magriche, a todos os obreiros e a todos os irmãos dessa amada igreja. Isaías, capítulo de número 6, versículo de número 8. Quantos acharam, possam dizer amém. O texto sagrado nos diz assim: depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Sente por bondade, glorificando e exaltando a esse Deus que vive e reina para todos sempre. Um texto da Bíblia Sagrada que fala profundamente ao meu coração quando se trata de missão. E enquanto o pastor João Marcos estava relatando os missionários que são sustentados pela igreja aqui de Florianópolis, eu estava sentado ali e também pensando no trabalho que exerço voluntariamente junto ao MESC, que é a União dos Militares Evangélicos de Santa Catarina. Nós temos cerca de 61 missionários sustentados pela UMESC, para a glória de Deus, e todo investimento é voltado para a obra de Deus. Não temos patrimônio algum, mas voltado ao campo missionário. Isso só acontece quando eu e os senhores que aqui estão nessa noite começam a compreender a razão pela qual o Senhor veio a este mundo morrer no meu e no seu lugar. No livro de Isaías, que nós lemos aqui nesta noite, nós podemos contemplar algo maravilhoso da parte de Deus, da revelação divina, a qual Deus fez para Isaías. Quando olhamos para esse texto de Isaías, nós precisamos entender e saber qual a finalidade, qual o propósito que o profeta estava se dirigindo, falando naquele momento por intermédio do Espírito de Deus. Nós começamos a ver que ele chama a atenção de Judá para se voltar para Deus e revelar a salvação através de Jesus Cristo, o Messias. Em todo momento na Bíblia Sagrada não tem como eu me escapar, os senhores se escaparem, em querer dizer que Deus não vai nos chamar para uma responsabilidade. Em todo tempo na Bíblia Sagrada nós vamos ver que ela nos chama a atenção, ela nos constrange. Por que ela nos constrange? Porque a Bíblia, ela sempre vai andar na contramão da razão humana. Não tem como eu vir aqui querer pregar a palavra
e querer falar algo diferente daquilo que está escrito. Por isso que eu sou obrigado a observar o texto, entender o texto e extrair do texto exatamente o que o autor está querendo nos ensinar, nos falar. Não adianta eu querer vir aqui ler uma palavra e querer distorcê-la, como muito nós temos contemplado nos últimos dias da igreja na face dessa terra. Infelizmente, nós estamos vivenciando isso e não tem como escapar disso. Nós, como igreja, precisamos estar atentos, precisamos entender o verdadeiro propósito que Deus tem para com as nossas vidas. Congregar não é simplesmente vir aqui como um culto, como esse de domingo, participar em apenas uma reunião, como às vezes eu convido alguém para ir na minha casa ou alguém vai na sua casa. Mas congregar, no seu significado original, significa reunir, no sentido de encorajar um ao outro sobre as coisas de Deus, até que Ele venha nos buscar. E esse encorajar, muitas das vezes não vai ser aquela palavra que queremos ouvir, aquela palavra que venha massagear o nosso ego, que venha nos elevar a tal ponto como muitas pessoas chegam a se elevar. Mas esta palavra, ela vem nos revelar, vem falar no profundo da minha alma e na sua alma, a necessidade que precisamos a cada dia, a cada momento, de servir a Deus verdadeiramente. Não tem como eu fazer missão sem antes eu entender o verdadeiro propósito que Deus quer na nossa vida. Não tem como eu fazer missão sem primeiramente Ele se revelar a cada um de nós. Ele precisa se revelar para que eu e os senhores e senhoras venhamos entender a responsabilidade do que é ser igreja neste momento que estamos atravessando na face da terra. Tanto é que quando olhamos para este livro, nós vamos analisar e vamos entender que Isaías estava inserido em uma sociedade totalmente caótica, em uma sociedade destruída, em uma sociedade imoral, em uma sociedade em que você não conseguia acreditar mais em ninguém. Mas Deus o chama ele para uma grande responsabilidade, para anunciar aquilo que Deus o queria através da sua vida. Não aquilo que ele queria transmitir, mas sim aquilo que Deus o tinha para ele entregar àquele povo. Tanto é que nós podemos analisar o livro de Jeremias e nós vamos ver o profeta Jeremias, e muitas das vezes, em muitos momentos, ele falando com o povo, dizendo: povo, você tem que andar no caminho a qual Deus o quer. Mas o povo não estava nem aí, o povo de Judá, e ele profetizando, falando e contemplando tudo o que estava acontecendo com aquele povo. Eu olho e vejo a responsabilidade também de Jeremias nessa situação, em falar aquilo que Deus o queria para aquele povo, falar a verdade ao povo que Deus o tinha escolhido. Para falar essa verdade, eu preciso entender o chamado específico de Deus nas nossas vidas. Eu não posso me eximir, eu não posso dizer eu não estou vendo, mas eu preciso entender e saber que como igreja, como você que é a igreja do Senhor, precisa proclamar a verdade às pessoas que estão a nos ouvir, porque se não falarmos a verdade, como que vamos conseguir salvar essas pessoas de um perigo que pode acontecer a qualquer momento, a cada vida que contemplamos e conhecemos? Para isso, eu e os senhores, igreja do Senhor, precisamos entender o chamado da parte de Deus. Isaías, ele olha para o templo. Quem é leitor da palavra sabe muito bem o que eu estou falando.
E Deus dá para ele uma visão. Nesta visão, nós vamos ver que Deus se revela a ele. E quando eu olho para esse texto, eu começo a analisar a minha vida. Eu começo a analisar a vida de cada pessoa que aqui está. Antes de começar a pregação, eu falei que adentrei a este recinto há muito tempo atrás. Agora já estou com 45 anos. O tempo se passou. Mas naquele momento apenas estava acompanhando meu pai. Mas depois Deus, ele se revelou a mim. Da mesma forma que se revelou a Isaías. Isaías teve uma revelação da parte de Deus, de forma que ele entendesse esse Deus que o estava chamando. A cada um de nós, Deus se revelou de várias formas, de várias maneiras. Se cada um viesse aqui dar o seu testemunho, falaria de uma forma diferente como Deus se revelou. E Deus falou com ele, com Isaías, de uma forma extraordinária. Ele contemplando o tempo, ele olhando para o tempo, ele viu Deus sentado ao trono. E Deus sentado ao trono, ele viu as suas vestes que caíam dentro do templo. E ao redor do trono estavam os serafins sobrevoando. Os anjos estavam sobrevoando ao redor do trono. Anjos com 6 asas. 2 cobriam o rosto, 2 cobriam os pés, e 2 estavam batendo, sobrevoando ao redor do trono. Eu analisar esse texto, eu começo a ver a grandiosidade de Deus ao se revelar a Isaías. Um anjo que nós sabemos que é um ser imortal, diferente de nós, que somos carne e osso. Aquele anjo, um ser espiritual, diante de Deus, ele cobria o seu rosto, porque ele não poderia contemplar diretamente a glória do Deus vivo todo-poderoso. As 2 asas que cobriam os pés nos mostra a reverência que eles tinham para com Deus. E aí eu me coloco na posição de Isaías, analisar toda essa cena, e bem provável que talvez ele começou a se interrogar e analisar e ver: eu sou um simples mortal. E aí tem um anjo sobrevoando ao trono de Deus, trazendo e tendo tamanha reverência diante do Deus Altíssimo. O que dirá de nós, seres humanos mortais, que precisamos diariamente nos humilhar diante dele e dizer: Senhor, tenha misericórdia da minha vida, porque sou falho, sou humano, mas tu tem me chamado como igreja para ser a diferença nessa terra. Ser a diferença nessa terra. A diferença como igreja. A Bíblia diz que nós somos o sal nessa terra. O sal é aquele que influencia e não é influenciado. O sal significa aquele que tem equilíbrio. Ele não é radical e também não é liberal, mas ele é centrado. Significa que ele tem entendimento pela parte de Deus em tomar as suas atitudes, em tomar um posicionamento, em tomar frente de alguma coisa que Deus o coloca a ele, para que ele venha executar. Mas infelizmente, estamos vivendo em uma época em que muitas pessoas se dizem ser missionários, mas não estão fazendo a diferença nessa terra. Nós, como igreja, precisamos entender que somos a diferença pela parte de Deus para proclamar a verdade a este mundo. Eu não preciso estar atrás de um púlpito pregando, eu não preciso estar atrás de um púlpito cantando, mas através da minha atitude,
através do meu comportamento, através da minha convivência, da maneira que eu convivo, que eu estou vivendo na sociedade, eu tenho que glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo. Lá na minha casa, com a minha esposa, com meu filho, com a minha filha, com meus parentes, eu tenho que ser a testemunha viva do Senhor, que sou um missionário a qual Ele tem se revelado, para que eu possa ganhar almas para o reino de Deus. Mas para isso Ele precisa se revelar à minha pessoa, porque senão eu não vou entender. Eu vou achar que o chamado da parte de Deus na minha vida é ser afamado, é ganhar dinheiro, é construir impérios. Mas não, quando Deus se revela a nós compreendemos que a responsabilidade, ela é muito além daquilo que imaginamos. Tem muita gente que gosta de trazer um texto do apóstolo Paulo, do desejo do episcopado, e aí esquecem do verdadeiro sentido do propósito desse texto. Paulo não está falando na posição eclesiástica, em querer ser um obreiro, estar em destaque, não. Paulo fala no desejo do quê? A inclinação do nosso coração por algo. E qual é o desejo do meu e do seu coração para com aquilo que Deus tem para a minha vida e a sua vida? Paulo está enfatizando que devemos ter primeiramente o desejo de defender a obra de Deus, o desejo de defender a palavra de Deus, o desejo de fazer o querer de Deus, o desejo de ser testemunha nesta vida, o desejo de proclamar através da minha atitude, da sua atitude, do nosso comportamento, que Deus Ele pode realizar um milagre na vida do ser humano, que Ele pode transformar, que Ele pode mudar a razão da maneira de ser de qualquer vida, desde que eu entenda o chamado e a revelação divina na minha vida. Quando eu entendo isso, aí Paulo está querendo dizer, eu começo a servir a Ele, eu começo a ser servo dEle, e o servir a Ele que é algo interessante, servir a Deus, servir ao Senhor, modelo que nós temos, o próprio Cristo. Ele disse, eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Modelo para a nossa vida, modelo de missão, de ser missionário, de servir na obra de Deus, de fazer o querer de Deus. Quando eu entendo isso, eu começo a compreender o que Isaías estava entendendo. A revelação divina da parte de Deus na sua vida de servir a Ele. E servir a Ele não é fazer aquilo que eu quero fazer, mas fazer exatamente aquilo que Ele quer que venhamos fazer. E fazer aquilo que Ele quer que venhamos fazer, temos que estar inseridos na palavra. E para estar inserido na palavra, eu preciso ter a revelação divina da parte de Deus, através da sua palavra na nossa vida. Porque se eu não entender esta revelação, eu vou estar na mesma coisa ou na pior situação da nossa vida. Mas quando eu compreendo, eu vou estar inserido no texto e vou dizer como Isaías falou, ai de mim, Senhor. Sabe por quê? Porque sou pobre, pecador, dependo dele, tenho falha, mas sei da responsabilidade da chamada para proclamar a verdade. Meu Deus, eu fico dizendo, Senhor, tenha misericórdia de mim. Por isso que eu entendo que Paulo fala, vaso de barro sou. Ele está querendo dizer, sou falho,
cheio de falha, propenso a errar. Aquilo que eu quero fazer, eu não consigo fazer de acordo com aquilo que Deus quer que eu faça, porque o meu coração sempre se inclina ao erro. Mas eu tenho a revelação de Deus na minha vida. Quando temos a revelação de Deus na nossa vida, nós estamos ali com o Espírito Santo nos dizendo: para, agora vá para a direita, vá para a esquerda, fique quieto agora prossiga. Sabe por quê? A revelação do Altíssimo faz você ter a direção certa na sua vida. Ele diz: vaso de barro sou. Mas aí o que Paulo diz? Mas carrego dentro de mim tamanho tesouro. Este tesouro é a palavra. Esta palavra precisa ser revelada aos nossos corações, porque se ela não for revelada, não adianta nada. Mas aí Isaías começa ainda a contemplar aquele templo, aquela visão, e Deus começa a falar ainda mais com ele, de forma que ele contempla um anjo pegar uma brasa viva, com uma tenaz, como fosse um grande alicate, vem lá com aquela brasa, direto do trono, e toca nos lábios de Isaías. Tocar nos lábios de Isaías, eu começo a analisar, da mesma forma em que Deus o toca nos lábios de Jeremias e purifica, Jeremias 1:9. Deus toca nos lábios de Jeremias, por quê? Porque sem antes ser purificado, ele não teria como falar da palavra de Deus. Para ser um missionário, para ser um obreiro, para ser alguém que testifique, ou venha testificar o nome do Senhor, ele precisa ser tocado com a brasa viva do Espírito Santo na sua vida. Caso contrário, ele não vai entender o chamado que Deus tem para com cada um de nós. Não vai entender. Ele vai estar na mesma coisa na sua vida, mas o anjo toca nos lábios de Isaías. E aí, nós começamos a analisar. Só um pouquinho de retorno para mim, faz favor. Retorno aqui, só aqui, na frente não precisa. Retorno para que eu possa continuar pregando aqui a bênção até o final do horário que foi me especificado. Olha só, meus amados. Quando Deus toca nos lábios de Isaías, isso nos mostra que Deus estava transformando a vida de Isaías, santificando, mudando a sua maneira de pensar. E eu começo a analisar. Certo homem uma vez faz uma pergunta a Jesus, e eles queriam saber o que é o problema daquilo que estamos comendo. Podemos comer qualquer coisa. Aí Jesus disse assim: olha, o problema não é aquilo que você vai ingerir, aquilo que você está comendo, mas aquilo que sai da sua boca. E aí eu entendo o porquê que o anjo toca nos lábios de Isaías. Ele toca nos lábios de Isaías, querendo demonstrar a nós, querendo dizer da seguinte forma, que ele estava tocando, purificando a mente de Isaías. A minha mente, a sua mente, precisa ser purificada, transformada pelo Espírito Santo de Deus, para que possamos ser pessoas verdadeiramente transformadas por Jesus Cristo. Não adianta eu vir aqui de terno e gravata, pregar a palavra, mas se a minha mente não estiver transformada em Cristo, não adianta eu me vestir como alguém que se diz que encontrou a Cristo, que aceitou a Cristo, mas lá no coração ainda não teve uma transformação. Isso não significa que ele ou ela tiveram um entendimento, uma revelação da parte de Deus. Essa revelação precisa ser
diretamente na minha mente, aonde eu começo a compreender e entender a revelação, a certeza, a responsabilidade de pregar a palavra, de viver a palavra, de ser testemunha, de ser um agente de Deus nessa terra, para que o nome dele venha a ser glorificado em cada um de nós. Se eu não entender, isso aí não adianta nada. Posso cantar, gravar, CD, DVD, cantar, pregar por tudo que é lugar, mas não foi transformado. Entende da palavra, mas ainda não teve um encontro verdadeiro com o Senhor. Paulo entendia muito, estudou aos pés de Gamaliel, mas precisou ter um encontro com o verdadeiro e o poderoso Salvador Jesus Cristo. Porque se eu não tiver a revelação dele, eu não mudo. Mas para isso eu preciso abrir o meu entendimento, o meu coração. Tiago diz: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. No original ele está querendo dizer: tenha um coração aberto para Deus, em querer aceitá-lo como ele é verdadeiramente na sua vida, mas não como eu quero. Eu quero Jesus da minha maneira, da minha forma, do meu jeito de ser. Não adianta nada, não vou ser um missionário, uma missionária. Mas quando eu me achego a ele e digo: Jesus, me dê entendimento para a minha mente. Quando a Bíblia está falando ao coração, falando coração, ela está se referindo à mente. Nós precisamos pedir a Deus: Deus se revele na minha mente, me dê entendimento, Espírito Santo, para que eu possa fazer a tua vontade e o teu querer, para que eu possa ser uma pessoa diferente neste mundo. Quando entendemos isso, ele se achega a nós e ele começa a trabalhar através do seu Espírito Santo, e somos uma nova criatura. Por isso que Paulo fala aos Gálatas, capítulo de número 2, versículo de número 20, ele diz: não sou mais eu quem vivo, mas agora é Cristo que vive em mim. E o interessante quando ele fala isso, é muito linda a Bíblia, eu gosto da Bíblia, que ela vai trabalhando na nossa mente, dentro de nós, nos constrangindo, trabalhando de uma forma que ficamos inquietos. E aí eu olho para a Bíblia e digo: eu preciso melhorar, eu preciso mudar, eu preciso ser uma nova criatura. Ele diz: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E aí ele diz: ainda vivo na carne, mas pela fé. Pela fé no sentido do quê? Obedecendo a palavra. A fé está intimamente ligado à obediência. Porque quando eu obedeço a palavra, eu começo a realizar a obra de Deus. Isso é algo incrível, maravilhoso. Mas eu preciso obedecer a palavra. Como que eu obedeço a palavra? Quando ele começa a se revelar a cada um de nós por intermédio dela. Lembra daquela pessoa que você conhece, que aceitou a Jesus? Outrora brigava, outrora enganava os outros, adulterava, era uma pessoa que ninguém aceitava na sociedade. Mas aí ele mudou. Por quê? A palavra se revelou a ele. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Significa o quê? O velho homem ficou lá para trás. A mentira, o adultério, a fornicação, o engano. Eu não compactuo com o erro, mas sou igreja para proclamar a verdade, viver a verdade, praticar a verdade, porque tenho a revelação da parte de Deus. Isaías estava dizendo: ai de mim, Senhor. Ele estava entendendo a responsabilidade do chamado de ser alguém que tinha que proclamar a verdade. Muitas das vezes não preciso falar, mas basta eu ter um comportamento que glorifique o nome do Senhor Jesus. Mas como assim, pastor? Eu olho para o livro de Salmos, de número 150, verso 6. Todo ser que tem fôlego de vida, louvai ao Senhor.
E aí eu fiquei analisando para esse texto, mas esse louvor, eu acredito que não seja somente executar uma nota em um instrumento musical, ouvir louvar. Este louvor tem algo incrível, uma profundidade incrível no seu significado. Este louvor, ele está querendo dizer diretamente ao nosso comportamento, a minha maneira de viver, de ser, de me comportar. Nesta noite eu ouvi aqui, para cada um de nós falando, e nós temos esse costume de falar, e não é errado, adore ao Senhor, e nós adoramos, glorificamos, levantamos as nossas mãos, abrimos a nossa boca, glorificando a Deus. Alguns ficam quietinhos, mas também estão ali adorando ao Senhor. Mas isso não se resume apenas nisso. Adorar não significa apenas estar num culto como esse, levantando as mãos, glorificando a Deus. Adorar tem uma profundidade incrível. Adorar significa prestar um serviço ao seu Senhor como um escravo. E alguém vai dizer: eu não sou escravo. Eu também não. Jesus nos libertou, mas é o sentido da palavra. Se Ele se revelou verdadeiramente a cada um de nós, nós entendemos que servimos a Ele, que obedecemos a Ele, que glorificamos o nome dEle. Aquilo que Ele fala para nós, nós vamos colocar em prática, porque somos a testemunha viva da parte de Deus nessa terra. Você, igreja, é a verdadeira igreja missionária nos últimos momentos da igreja na face dessa terra, para proclamar a verdade, viver a verdade e praticar a verdade. Aí Pedro diz que a minha vida, a sua vida, louvam, testificam o nome do Senhor. A minha atitude, compro, vou lá e pago. Se eu não conseguir pagar, eu digo assim: olha, eu não tenho todo o dinheiro, mas eu vou te pagar pelo menos uma parte. Recebo uma nota, não vou lá e vou adulterá-la, mas eu faço como ela é verdadeiramente, porque eu sou alguém que Deus se revelou verdadeiramente na minha vida. Eu não compactuo com o erro. Sou igreja, preciso ter uma posição, porque o mundo nos contempla. Como iremos pregar a palavra se não estamos vivendo a verdadeira palavra de Deus? Tiago 1:22 diz: não vamos nos enganar a nós mesmos, mas vamos ser praticantes desta palavra que sara, purifica, transforma o pecador e faz eu e você ser um verdadeiro missionário nessa terra. Palavra de Deus que muda, gera mudança em nós. Precisamos entender a revelação da parte de Deus, como Isaías entendeu. Ele viu a santidade de Deus. Isso significa o quê? Que ele é moralmente perfeito, puro, afastado de todo pecado. Como que eu vou falar a palavra se eu ainda não entendi esta revelação de um Deus verdadeiro, de um Deus puro, de um Deus que é moral, um Deus que não é corrupto, mas é um Deus verdadeiro, honesto, sincero, fiel para conosco? Precisamos nos despertar como verdadeira igreja neste mundo, mas não precisa apenas pregar, mas o teu comportamento no teu trabalho, na sociedade, onde as pessoas te contemplam, eles vão dizer: lá tem alguém diferente. Isso significa fazer missão nessa terra, proclamar a verdade e viver a verdade. Quantos estão entendendo e podem dar glória a Deus? Eu não posso fugir desta palavra, porque é uma palavra verdadeira. E aí eu olho lá em Levítico, a instauração da lei, que fala 6, 12 e 13. O fogo arderá continuamente no altar. Quando o Espírito de Deus se revela a nós,
Esse fogo está ardendo, esse fogo está queimando. A vontade de servir a Deus. Mas não é somente levantar a mão, glorificar a Ele aqui, não. É lá na nossa casa, no nosso trabalho, através da nossa atitude. Porque esse fogo arde, esse fogo contagia, esse fogo faz a diferença. Que é o Espírito Santo de Deus que se revelou à minha vida e se revelou a cada um de nós que estamos aqui nesta noite, ouvindo a sua palavra, que nos constrange, mas nos dá coragem para servir a Deus verdadeiramente e ser um verdadeiro missionário. Oh, aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Isaías vê, contempla, ele é tocado no lábio para o quê? Para ser santificado, purificado. A santificação vai mudar a nossa maneira de ser, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de se comportar neste mundo. Vamos ser agora pessoas diferentes, pessoas que servem a Deus verdadeiramente, pessoas que estão encorajados e sabem do verdadeiro propósito de Deus para com cada um de nós. O propósito da parte de Deus nesse livro, nesta revelação da parte de Deus, que foi revelada a Isaías, nós vamos entender que o processo da purificação em nossa vida é um processo dolorido, é um processo que eu e os senhores precisamos estar prontamente em querer ser purificado e santificado. Se eu apenas ouvir uma palavra como essa e dizer, não, essa palavra não caberia ao meu coração, não é para mim, eu não vou entender a revelação da parte de Deus para com cada um de nós. Mas quando eu digo a Deus, Senhor, trabalhe na minha vida, porque eu quero testificar e ser a diferença neste mundo, eu vou estar inserido neste processo e glorificando a Deus e louvando a Deus e atraindo mais vidas para a presença de Deus, aonde vão ser resgatadas, aonde vão ser salvas, libertas, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Pois bem, vamos chegando às nossas finalizações. Nós sabemos, Isaías estava inserido no momento, no período caótico, de imoralidade, de tantas coisas. E nós como igreja hoje também estamos passando em um processo. Ficamos apavorados com tantas coisas que estão acontecendo. É escândalo lá, escândalo aqui. Mas a Bíblia diz, é mistério que aconteça o escândalo. É necessário, mas a Bíblia diz também, ai daquele que comete o escândalo. Escândalo significa pedra de tropeço. Que não venhamos ser pedra de tropeço aos nossos irmãos, as pessoas que nos contemplam lá de fora, mas que venhamos ser um verdadeiro missionário, que possamos abrir a nossa boca, através da nossa atitude, e glorificar e servir a Deus verdadeiramente. Servir a Ele significa adorá-lo, e estar numa posição de servo, glorificando o nome do Senhor. Aí eu entendo que Paulo fala no desejo do episcopado, quando eu louvo a Deus, quando eu sou servo, aí sim ele começa a agregar as responsabilidades na minha vida. Não é a posição de um pastor, não, mas é a posição de servir a Ele verdadeiramente. Quantos estão aqui para servi-lo? Quantos estão aqui para adorá-lo? Quantos estão aqui para dizer, Senhor, eu quero ser esse missionário a qual o Senhor se revelou a Isaías? Ah, Senhor, como eu quero que o meu coração arda, que o meu coração queime todo dia, todo momento, para que eu faça a diferença neste mundo imoral, mas que eu seja um verdadeiro cristão que glorifique o nome do Senhor. Eclesiastes, capítulo 12, versículo de número 13. Olha o que diz a Bíblia. Quando Ele se revela a nós, de tudo que se tem ouvido, a suma é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Quando Ele se revela a minha vida, a sua vida,
eu começo a entender, eu começo a ver que a responsabilidade é muito maior daquilo que pensamos. De tudo que eu tenho ouvido, a suma é, o importante é temer a Deus. Temer é o quê? Ter medo dele? Não. Respeitá-lo, honrá-lo, servi-lo, ser alguém que é a diferença nessa terra, que glorifica o nome do Senhor. Não ser um radical, liberal, mas ser centrado, equilibrado, aonde o nome do Senhor é glorificado na nossa vida. E quando ele diz o dever de todo homem, ele está falando do gênero humano, ele está falando de criança, adolescentes, jovens, adultos. Todos nós que aqui estamos devemos temer a Deus. Quando ele se revela a nós, eu começo a temê-lo, eu começo a respeitá-lo, eu começo a segui-lo, eu começo a ser a diferença. E eles começam a contemplar a minha vida e a sua vida e dizem: olha só que família diferente, olha a forma que ele é diferente, olha a forma que ela age diferente, olha a forma que ela trata o marido, olha a forma que ele trata a esposa. Deus começa a trabalhar na nossa vida e o nome dele começa a ser glorificado em cada um de nós. Mas quando ele não se revela, aí é um problema. Eu não entendo o trabalhar de Deus, porque eu preciso conhecê-lo. E aí Provérbio diz 1:7, o temor do Senhor é o princípio do saber, ou o princípio da sabedoria. Os loucos desprezam. O temor do Senhor é o princípio do saber. Eu preciso conhecê-lo. Como que eu vou mudar se eu não conheço ele? Se eu não entendo ele? Certa vez alguém me disse: pastor, fui num culto, estava uma benção. Eu disse assim: olha, pastor, tinha que ver o mover de Deus naquele culto. Não teve nem palavra. Aí eu assim: meu Deus, mas que benção foi essa? Precisa ter palavra. Pular num pé só, rodopiar é bom, mas quando eu entendo a palavra. Mas não é só rodopiar aqui, pular num pé só, falar em línguas estranhas, profetizar. É lá fora que eu preciso ser a diferença. Mas para ser a diferença, eu preciso conhecer a Deus. E quando eu conheço a Ele, eu mudo a minha atitude, eu mudo a minha maneira de ser, porque eu sei que o Senhor a qual eu estou conhecendo é um Deus todo-poderoso, que pode abençoar a nossa vida, pode livrar a nossa alma do inferno e pode nos abençoar grandiosamente. E esse abençoar, não estou falando de bens terrenos. Não estou. Quando falo em bênção, as pessoas já acham bem terreno. A Bíblia não está preocupada com bens terrenos, mas ela está preocupada com bens celestiais. Em Provérbios, Agur fala: Senhor, que eu não venha a pedir muito, porque quando eu peço muito, eu esqueço dele. Para isso acontecer, eu preciso ter a palavra revelada na minha vida. Mas só tem gente querendo pedir noite de vitória e não sei o que, vitória de chave de carro. Mas a vitória para ser salvo, convertido, estão esquecendo. Estamos tão apegados à terra e estamos esquecendo do céu que nos espera, a eternidade. Não sabemos quanto tempo iremos viver, não sabemos o que pode acontecer conosco, mas estamos apegados aqui. Mas quando eu começo a olhar para a palavra diz: não peça muito, porque quando você pede muito, você esquece dele. E aí ele diz também, Agur fala em Provérbio: não peça pouco, porque quando pedimos pouco, reclamamos dele. Ah, meu Deus, né? O ser humano é terrível. Mas aí ele diz o quê? Peça o suficiente. Mas para pedir o suficiente, eu preciso ter a revelação dos céus. Eu preciso entender que sou peregrino nessa terra, mas eu só vou entender quando Deus se revela a nós verdadeiramente. E quando Ele se revela, tudo muda na nossa vida. Eu me contento com aquilo que Ele tem me dado. Eu agradeço a Ele pelo dia. Eu agradeço a Ele pelo teto que Ele tem me dado. Eu agradeço pela família. Eu agradeço pela luta. Eu agradeço pela enfermidade. Sabe por quê? Eu entendo que Paulo disse: nada nos separará do amor de Cristo. Não tem enfermidade, não tem luta, não tem espada. Sabe por quê? Porque Ele se revelou a nós e nós sabemos o chamado a qual Ele tem para com cada um de nós. Ficamos de pé por bondade. Olha só, coisa linda. Eu preciso conhecê-lo. Olha o que diz Hebreus 2:3.
Como escaparemos nós, se não atentarmos para tão grande salvação, a qual foi anunciada por Jesus e confirmada por aqueles que a ouviram? Como que eu e os senhores vamos escapar, se nós estamos negligenciando a palavra, se estamos deixando ela de lado? E ainda Hebreus diz assim, ó: venhamos nos apegar com firmeza às verdades faladas, verdades ditas. Que verdades são essas? Carro novo, casa nova? Não. Emprego novo, salário melhor? Não. Se apegar às coisas de Deus através da sua palavra. Eu sei que enquanto Ele não vier, devemos trabalhar, devemos buscar o nosso sustento, tudo com moderação. Mas não podemos nos esquecer do chamado dEle na nossa vida, da sua revelação divina, através da sua palavra, para que possamos ser um Isaías nesse mundo corrompido e ser um verdadeiro missionário para pregar a verdadeira palavra, praticando ela como ela é verdadeiramente. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Estamos esquecendo. Para eu escapar, eu preciso ter a revelação de Deus na minha vida. Não é pelo simples fato de estar aqui todo domingo, de ser um bom contribuinte, não. A fidelidade a Deus está intimamente ligada num particular entre você e Deus, no seu viver entre você e Deus, em você praticar a palavra verdadeiramente. João diz: não vamos ser apenas ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Olha o que diz Mateus. Se você é um missionário, você vai entender a revelação de Deus. Mateus 10:28. Não tenha medo dos que matam o corpo, mas não pode matar a alma. Antes, tenha medo daquele que pode destruir tanto a alma e o corpo no inferno. Você precisa ter temor àquele que veio a este mundo, morreu por mim e por ti, que se revelou a Isaías, que se revelou a você no seu particular, e dizer: Senhor, ai de mim, envia-me a mim, sei que sou pecador, mas através da tua palavra, eu sei que sou transformado, santificado. João 17:17 diz: santificai-vos na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Somos santificados pela palavra. Para ser missionário, eu preciso passar pelo crivo da palavra. E quando passo pelo crivo da palavra, eu posso dizer: ai de mim, sei que sou pecador, mas sei da responsabilidade de pregar o evangelho a toda e qualquer criatura. Quando gera o temor, quando eu sou alguém que tenho reverência a Deus, olha o que gera em nós pela palavra, a revelação da palavra, Bíblia para nós. O temor significa reverência, respeito. E aí ele diz assim, Isaías disse no início, quando eu li aqui, ele falou assim: depois disso ouvi a voz do Senhor. Claro, depois de Deus ter se revelado a ele, ele ouviu. E ouvir no original, nós vamos entender que significa obedecer. Ele sentiu o temor e viu assim: eu preciso obedecer, eu preciso estar inserido nisso. Olha o que diz Gênesis 22:12. Abraão levou seu filho para o sacrifício, porque obedeceu e temeu a Deus. Êxodo 18:21. As pessoas que temem a Deus eram consideradas fiéis. E esse temor faz cada um de nós ter princípios morais. Quando eu temo a Deus e Ele se revela a mim, eu mudo a minha maneira de ser, meu comportamento é outro. Eu não troco de roupa como muita gente está trocando de mulher e quer pregar e quer ser pastor. Mas aí eu olho a revelação de Deus e começo a entender a responsabilidade de ser testemunha, de entender o chamado e falar a verdade. Quantos podem levantar a mão e dizer: Deus, eu quero estar inserido nesse chamado e fazer a tua vontade como tu o quer na minha vida?
Deuteronômio 6:2, e finalizo, e oro. O temor do Senhor está intimamente ligado em observar os seus decretos. Isso significa o quê? Colocar em prática a palavra de Deus na nossa vida. E para colocá-la em prática, a palavra de Deus, eu preciso que Ele se revele a nós. Eu quero orar por você, você que quer ser um verdadeiro missionário, ou já é um missionário, mas quer ter mais coragem para pregar a verdadeira palavra, viver a verdadeira palavra, e dizer: Deus, eu entendo o chamado, e eu sei da responsabilidade que Tu tens para com a minha vida. Eu quero orar por você. E antes disso eu quero perguntar: tem alguém que deseja aceitar a Jesus como Salvador, que ouviu esta palavra e sentiu o toque do Espírito Santo, Deus falando profundamente, entender a responsabilidade de ser igreja, que não é simplesmente um oba-oba como muita gente leva aí, mas é uma responsabilidade de ser a diferença na sociedade onde vivemos, não somente pregando, mas vivenciando, praticando ela constantemente em nossa vida. Levante a sua mão se tem alguém que deseja aceitar a Jesus. Tem alguém? Não tem? Mas você quer uma oração? Vem aqui na frente então, rapidamente. Quero orar por você, venha. Tenha coragem, ouvir uma palavra como essa e dizer: Deus, eu quero que Tu trabalhe na minha vida, que eu seja um verdadeiro missionário, no mundo corrompido, mas eu quero ser a diferença, no mundo que teremos tribulações, teremos luta, mas venceremos pelo poder do nome de Jesus, porque entendemos o chamado de ser um verdadeiro missionário, em glorificar o nome do Senhor, em testificar o nome do Senhor, porque agora somos o sacerdócio eleito pela parte de Cristo. O sacerdote significa o quê? Aquele que intercede, aquele que leva o povo para Deus. Isso significa ser missionário, isso significa alguém que faz a diferença, e Deus quer que eu e você façamos a diferença neste mundo. Curve a tua fronte e eleva os pensamentos. Bendito Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pregamos a tua palavra, inserido em um tema de um chamado verdadeiro, de um chamado a qual Tu se revela a cada um de nós, como Tu se revelou a Isaías. Senhor, que Tu venha se revelar dia após dia em nossa vida, constantemente, como o apóstolo Paulo fala, que nós crescemos em glória, nós vamos subindo de degrau por degrau, e a glória do Senhor é contemplada por aqueles que nos contemplam. Isso é ser igreja, isso é ser missionário, isso é falar a verdade, isso é praticar a verdade. Que venhamos ser verdadeiros missionários nesses últimos momentos da Tua igreja na terra, para ganhar outras vidas para Ti. Que o Senhor venha nos abençoar, a cada um de nós, as famílias, Senhor, a igreja que congregamos, o nosso pastor presidente, Senhor, essa igreja, esse campo eclesiástico, e que venhamos ganhar mais almas para Jesus. Vire para a pessoa que está do teu lado, dê um abraço e diga assim: que Deus venha se revelar a cada dia na sua vida, e que venhamos ser um verdadeiro missionário. Fale isso, e que Deus te abençoe, em nome de Jesus.